Médico plantonista, como pagar menos impostos em 2025? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é médico, faz plantão e você tem dúvidas como pagar menos impostos, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui, para que a gente possa exemplificar, nós vamos simular um faturamento de R$15 mil por mês. Então seria um faturamento mensal de R$15 mil. Então você é médico, você atendeu ali os seus plantões e aí nesse atendimento de plantões você gerou uma renda de R$15 mil. A gente pode iniciar pela tributação como pessoa física, para o médico que ainda não tem CNPJ, não constitui a sua empresa. Então ele faz ali, ele presta os seus plantões como pessoa física. O primeiro imposto aqui, que seria a contribuição do INSS, a gente tem algumas particularidades. A primeira particularidade é o teto do INSS, que ele é definido e atualizado em R$ 7.786. Aí a gente também tem a particularidade da alíquota, que ela tem a alíquota, o INSS você pode optar pela alíquota de 11% ou de 20%. Porém, no caso do médico plantonista, ele vai estar prestando serviço para uma pessoa jurídica e aí obrigatoriamente tem que utilizar a alíquota de 20%. Então eu pego o teto, por quê? Que eu vou calcular sobre o teto e não sobre os 15 mil? Porque o teto do INSS ele está abaixo dos 15 mil, então eu não posso calcular acima do teto. Então 7.786 eu aplico a alíquota de 20%, nós vamos ter aqui 1.557 para pagar de INSS. E aí a gente vai para o cálculo do imposto de renda. O imposto de renda, a gente vai pegar os R$15 mil e aí eu tenho que subtrair o INSS porque ele é dedutível e aí eu tenho uma outra particularidade que seria despesas dedutíveis. A Receita Federal, ela permite que os profissionais liberais, que isso engloba os profissionais da área da saúde, eles trabalhando como pessoa física, você pode deduzir algumas despesas. Então vamos supor que você mora em uma determinada cidade e atende em outra cidade. E para isso você precisa utilizar um veículo para se deslocar até o local em que você vai atender. Isso é considerado uma despesa essencial para o exercício da sua atividade. E você tendo os comprovantes dessas despesas, você pode deduzir na hora de recolher o seu imposto de renda. Então eu coloquei aqui um valor para a gente exemplificar de despesas de R$3 mil dedutíveis. Eu vou subtrair essas despesas e vou chegar aqui em R$ 10.443, que seria a base para a gente calcular o imposto de renda. Eu verifico lá no site da Receita Federal, onde é disponibilizada a tabela do imposto de renda, que para essa base aqui nós temos que aplicar a alíquota de 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda, onde a gente chega em R$ 2.872. Fora isso, na mesma tabela onde eu encontro a alíquota perante a base que nós chegamos, eu vou encontrar também a parcela dedutível, que é um abatimento que a Receita Federal fornece para que durante os meses você pague um pouco menos do imposto de renda, você faça um recolhimento um pouco menos, é um ajuste, e depois lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física no ano seguinte, é que você vai elaborar ela e verificar se você tem que pagar mais ou se o que você veio recolhendo durante o ano você vai ter aquela famosa restituição. Então, pegando a base que nós encontramos, aplicamos a alíquota e depois subtraímos a parcela dedutível. Vamos ter aqui R$ 1.980 a pagar de imposto de renda. Somando com o nosso INSS que nós já encontramos, R$ 3.537. Então, esse seria o total para um médico plantonista que teve ali um rendimento mensal de R$15 mil. Lembrando que muita gente se confunde e acha que esses impostos são pagos uma vez por ano. Não, eles são pagos todos os meses. Então, trabalhou no mês de dezembro, em janeiro faz a apuração e faz o recolhimento. Sempre no mês seguinte já faz o recolhimento dos seus impostos. Além desse total, nós temos também a particularidade de acordo com o seu município. Então, você vai atender em um determinado município, você tem que verificar, junto com uma contabilidade especializada, perante aquele município você tem que fazer um cadastro e verificar se o município vai te cobrar o ISS. E o ISS, a maioria dos municípios do Brasil cobram o ISS para profissionais liberais, profissionais autônomos,
E aí tem duas formas dos municípios cobrarem o ISS, que seria por alíquota fixa ou o ISS, uma vez ao ano ele cobra ali um valor determinado e você paga uma vez ao ano para a prefeitura. Então lembre-se que além desse total apurado de INSS mais imposto de renda, ainda pode haver um pagamento de ISS para a prefeitura local. Então isso pode ainda elevar esse valor pago de impostos. Aí se você busca uma estratégia para pagar menos impostos, você vai ter aqui a questão da pessoa jurídica. Na pessoa jurídica a gente tem que iniciar pensando sempre na estratégia de pagar menos impostos, porque quando você fala pessoa jurídica, você tem alguns regimes tributários que pode ser escolhido e dentro desse regime tributário tem várias particularidades. Para esse exemplo de 15 mil reais, para essa atividade de médico plantonista, o melhor cenário seria o Simples Nacional. E aí a estratégia que a gente encontra dentro do Simples Nacional para que esse médico pague menos impostos sendo pessoa jurídica é a estratégia do fator R. E o que isso significa? Essa estratégia do fator R, nós precisamos que pelo menos 28% desses 15 mil reais sejam empenhados em pagamento de prolabore, que é basicamente como se a sua própria empresa estivesse te pagando um salário. E esse salário ele tem que ser de pelo menos 28% referente ao seu faturamento. 28% de 15 mil, se a gente calcular, nós vamos ter 4.200. E aí nós vamos para o cálculo de INSS e de imposto de renda na pessoa jurídica. Só que o INSS, o imposto de renda, aqui nesse caso, ele vai ser calculado sobre o prolabore e não sobre o teto e também não sobre os 15 mil, que foi o total faturado. Prolabore de 4.200, eu aplico a alíquota de 11%, que ela já passa a ser 11% e não 20% como na pessoa física, mesmo que você preste serviço para a pessoa jurídica. E aí a gente chega num valor a recolher de R$ 462. O imposto de renda, eu fiz os cálculos e a gente chegou num valor de 180. Somando o INSS com o imposto de renda, R$ 642. Fora isso, a gente vai ter que apurar o Simples Nacional. Lembra que eu falei que seria o regime do Simples Nacional? Então eu tenho que apurar sobre o total faturado. Utilizei a estratégia do fator R, então eu posso ter a alíquota reduzida, que é de 6%. 6% de 15 mil, R$ 900. 900 mais 642, R$ 1.542. Olha como você paga menos impostos sendo pessoa jurídica e não sendo pessoa física. E um detalhe, quando você vai prestar plantão em hospitais, a maioria dos hospitais hoje em dia já pede que os profissionais tenham CNPJ. Então hoje é até difícil a gente atender aqui na Master ou encontrar ou alguém procurar a gente sendo médico plantonista como pessoa física. Mas aqui eu exemplifiquei para que vocês fiquem cientes que a pessoa física você vai pagar menos imposto, mesmo que você tenha essa possibilidade de ser um médico plantonista como pessoa física. E se você ainda tem alguma dúvida a respeito do pagamento de impostos, como pagar, às vezes o teu faturamento não é 15, às vezes é 20 ou às vezes é 10, não tem problema. Pode comentar aqui nesse vídeo que nós teremos o maior prazer em lhe responder. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva no nosso canal, pois assim toda semana você continua recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.